material. Eu estava lembrando aqui uma coisa para a gente já começar a conversar sobre a doutrina do Espírito Santo, e era Neto que estava lá em cima, pelo menos foi cedo, eu conversei com ele, né? Como eles estão ocupados olhando o que tem para fora do vídeo, não tem ninguém olhando para o lado de cá, eu não vou fazer o que eu ia fazer, porque não tem ninguém prestando atenção no que eu estou fazendo lá em cima, viu? E eu estou falando e eles continuam conversando lá, não estão dando a mínima, certo? Então nós vamos aqui para frente com o nosso estudo assim mesmo, certo? Porque maior é o que está em nós e deixa eles lá, não é? Agora se viraram para cá, não foi? Coisa boa, né? Certo? Mas vocês lembram, assim só por lembrança, porque não tem condição de a gente fazer. O que tem por detrás dessa tela, não lembra? Eu queria que subisse a tela para vocês verem, mas vai na lembrança. O que é que tem? E o desenho, qual é? Isso. A pomba simboliza, cuidado para não misturar, não é o Espírito Santo. A pomba simboliza o Espírito Santo. E está ali para que a igreja nunca se esqueça de que sobre nós paira o Espírito Santo, como a pomba que voa. Quando Jesus foi batizado, o texto sagrado, agora vai subir. Isso, depois desce de novo. Olha lá. Quando Jesus foi batizado, o texto diz que o Espírito Santo desceu, uma voz do céu falou, e era parecido, era na forma de uma pomba. O Espírito Santo está presente na Bíblia desde o começo. Eu gosto muito do primeiro capítulo de Gênesis, porque é um poema magnífico. E ele começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia, planava, assoprava, se mexia sobre a face das águas. Essa é uma palavra gostosa, e eu vou trabalhar com ela mais adiante, mas deixe-me só adiantar alguma coisa. Porque a palavra no original, ela significa várias coisas. Língua hebraica é um negócio complicado. As palavras em língua hebraica, geralmente, elas significam um monte de coisa. E acaba que trabalha com tradução de hebraico, tem que ser muito abençoado por Deus, porque é um negócio complicado. A palavra que pode ser traduzida como espírito, pode ser traduzida também como vento, como fôlego, como bafo, sopro, todas essas coisas. É aquela coisa que você não pode pegar e que você sabe que está por aí, e quando falta, porque desliga o ar-condicionado, você sente falta. E o Espírito de Deus, Espírito Santo e outros nomes que você queira dar, agora vai dar certo, porque é Jada que está lá em cima. Esse eu faço propaganda, que é meu irmão. Né? Bota de novo a tela para a gente seguir. Muito obrigado. Não, mas Neto não está mais lá em cima, não. Né? Neto também, falar isso, não, daqui a pouco ela está ali, ó, feio para mim, falar bem de Neto também. Né? Isso aí, Espírito Santo simbolizado na pomba. O Espírito Santo esteve presente em toda a formação da Bíblia. E não tem como você ler e entender a Bíblia sem a participação do Espírito Santo. E o que a Bíblia diz é o mais importante. E eu, para falar a verdade, é o que importa.
Mas antes de citar a Bíblia, eu quero fazer 3 citações rápidas de alguns fragmentos de documentos da história, só para a gente perceber um pouco da linha de como chegamos até aqui, depois da Bíblia já pronta. Então, vou de trás para frente e depois a gente volta para a Bíblia. Né? Mostra a próxima aí, por favor. Em grego, olha que legal. Esse é o credo apostólico aprovado em 325 depois de Cristo, uma das mais ricas heranças cristãs que nós temos. No ano 325, líderes cristãos do mundo da época, nem diz no mundo todo, não tinha ninguém do Brasil lá. Em 325 não tinha como, né? Mas líderes cristãos do mundo de então todo se reuniram na cidade de Niceia, onde hoje é a Turquia, na época o Império Romano do Oriente, e passaram 6 meses orando, lendo, produzindo material, e ao final, entre outros documentos, eles produziram o que nós conhecemos como o Credo Apostólico, ou o Credo dos Apóstolos. Não é isso? Que em uma parte, que é só um fragmento, não é o credo todo, o credo é bem maior, a palavra creio não saiu ali, ficou creio, que não está, também em a segunda palavra ali é o numeral 1, Espírito Santo, Senhor, doador da vida, e que procede do Pai. E junto com o Pai e o Filho, ele é adorado e glorificado, e dele falaram os profetas. Bateu o grego? Bom, como eu sei de cor, de qualquer forma, mesmo que não soubesse ler, de cor a frase eu sei. Não é? Vamos para o... Eu disse que é só citar... Agora esse é melhor. Esse está mais fácil de ler, não está não? Hein? É. Eu estava vendo o Jorge. Jorge, chega cá, Jorge. Olha, ao vivo assim, ó, sem combinar. Confissão de Fé Batista de 1698. Como é que está seu inglês de 1600? Porque... Me complicou agora. Neste ser divino e infinito, existem 3 substâncias: o Pai, a Palavra, o Filho e o Espírito Santo, e que é uma só substância, um só ser, poder e eternidade. Cada um tendo a essência total ou completa divina, ainda que a essência seja indivisível. O Espírito Santo provém do Pai, e o Filho todos infinito, sem começo. Entretanto, somente um Deus, que não é dividido na natureza e no ser, mas distinguido por várias propriedades relativas peculiares e relações pessoais. Por isso que eu confio. Olha, mereceu aplauso. A Confissão de Fé de Londres, de onde eu tirei esse enxerto, é o primeiro documento da história em que esse grupo é reconhecido como batista. Então, já se cria no Espírito Santo desde a nossa origem. O próximo. Aí eu tive que dividir em 2 partes porque ficou grande demais. Essa é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Né? A Confissão de Fé Batista, 1689. Aqui é de 19... Essa redação final... aprovado na Convenção de Campo Grande em 1900, se a minha memória não falha, 1986.
mas a redação final, o texto é quase inalterado da fundação da Convenção Batista Brasileira em 1907. Diz assim, esse aqui não precisa tradução, né? Dá licença. Hein? Creio no Espírito Santo, o Espírito Santo é um em essência com o Pai, com o Filho, a pessoa divina, é o Espírito da verdade, atuou na criação do mundo, inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras, ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. No dia de Pentecostes, em cumprimento final das profecias e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. O resto da citação. O recebimento do Espírito sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à igreja. Ele, o Espírito, dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, opera a regeneração do pecador perdido, sela o crente para o dia da redenção final, habita no crente e guia-o em toda a verdade. Nos documentos, principalmente a Confissão de Fé Batista de 1600 e a Declaração Doutrinária, segue uma série enorme de textos bíblicos, que eu não os citei aí, mas se você pegar os documentos originais, hoje com a internet você tem acesso a... Jorge, me desculpe, eu botei em inglês de propósito, eu tenho ela em português, viu? Certo? Eu fiz de propósito, mas fiz arriscado. Digo, vai que Jorge não está aqui hoje, aí me complica, aí sou eu que tenho que traduzir. Né? Mas muito obrigado de qualquer forma, certo? Na internet hoje você encontra esse material todo, em qualquer língua. Mas eu fiz essas 3 citações só para lembrar que nós crentes que nos chamamos, nos conhecemos como batistas, nunca negamos, desconhecemos ou tratamos como irrelevante a doutrina do Espírito Santo. Está em nossos documentos desde a origem. Quem prega, quem fala por aí que batista não crê no Espírito Santo, ou não conhece o que é batista, o que já é uma falha, está falando do que não conhece, ou então tem má vontade mesmo, o que é pior. Nós cremos no Espírito. Porque se não crermos no Espírito Santo, nós não fazemos parte desse negócio chamado igreja cristã. Certo? Agora, verdade seja dita, depois do século XX, com o fenômeno pentecostal, passou-se a dar uma ênfase no Espírito Santo, ênfase essa que a história da igreja nunca tratou como uma doutrina separada das outras. Eu tirei 3 trechos de declaração de fé, mas são trechos. Isso não é a declaração completa. Por quê? Porque a crença necessária, verdadeira no Espírito Santo é parte do nosso sistema de doutrinas. No momento em que alguém coloca que a doutrina do Espírito Santo é a doutrina, o alicerce, o ponto fundamental de toda a fé cristã, você desconsidera ou torna irrelevante vários outros aspectos que são tratados nesses documentos de maneira igual e precisam ser tratados. Mas o outro lado também é verdadeiro. Alguns, vou respeitar, mas por medo, receio, sei lá, insegurança, às vezes, confesso, alguns dos nossos púlpitos às vezes têm medo de falar sobre o Espírito Santo. O que é errado também. Porque faz parte da nossa doutrina. E eu não tenho o direito de deixar nada do lado de fora. Então vamos caminhar um pouco. Eu listei aqui alguns versículos para a gente ler, porque isso é importante. E hoje a gente vai fazer só o resumo para alguns aspectos fundamentais. E como é estudo,
Se você absolutamente tiver uma pergunta que não puder adiar de jeito nenhum, eu vou abrir uma exceção. Mas eu prefiro que você... Tem alguns aí que estão anotando, isso é bom, pode anotar. Se você puder segurar depois as dúvidas para o final, aí a gente abre aqui para responder perguntas. A minha mãe disse que na classe dela preparou um questionário. Depois eu quero dar uma olhada para a gente acrescentar. Mas vamos lá. Primeiro, quem é o Espírito Santo? E a pergunta é quem e não o quê. Certo? Vocês, bons falantes da língua portuguesa, qual a diferença entre quem e o quê? Exatamente. Você pergunta quem é a sua mãe e pergunta o que é aquilo que ela está na cabeça. Não é assim? Então, a pergunta pelo Espírito Santo é quem? Vamos lá. Primeiro texto. Abre e lê aí, bonito para Jesus. Vai mais. Vai mais. É até o 27. Não precisa parar não. Pode ir emendando. Amém. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não é como a paz do mundo. Não se aperreie. É o que diz o texto. O Espírito Santo é definido no Evangelho de João como o outro. Ali estava ajudador. As versões mais tradicionais falam em consolador. Para traduzir ao pé da letra a palavra em língua grega seria advogado. Mas o importante não é isso. O que eu quero destacar é que Jesus apresenta o Espírito Santo como o outro. Jesus tinha uma noção muito clara de que ele era Deus. Fica muito claro, Jesus sabia que era Deus. É o Verbo encarnado. E João apresenta Jesus como sendo o unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Não é isso? Não há dúvida nenhuma que Jesus é uma pessoa, que Jesus é um ser distinto e que Jesus é completamente 100% Deus. Então Jesus chega e apresenta, olha, quando eu for, vocês não vão ficar sós, porque vem um outro igualzinho eu. A essência para se entender o que é quem é o Espírito Santo, ou quais são os seus atributos,
É você entender quem é Deus e quem foi Jesus Cristo. Foi e continua sendo. Foi porque a gente se refere à encarnação. O Espírito Santo é, mas cuidado, não um outro Deus. 1 Coríntios 12, verso 13. Um só Espírito. Quando pregamos, quando afirmamos que o Espírito Santo é Deus como Pai e o Filho, nós estamos afirmando que os três são um. Talvez pela lógica seja meio complicado para entender, eu até vou concordar com você, mas não são três deuses. É um Deus só, que se manifesta de três formas, de três jeitos diferentes. Então não são três deuses. E muito menos, cuidado para não cair nessa heresia, muito menos existe uma hierarquia na divindade. Às vezes as pessoas pensam, isso é heresia, não cai nessa não em nome de Jesus, que Deus Pai é o cabo lá de cima, aí você desce um pouquinho no segundo escalão, vem Jesus Cristo, e depois você desce mais um pouco, coitado. Medalha de bronze. É o Espírito Santo. Não é. Pai, Filho, Espírito Santo são iguais em personalidade. Eu usei iguais e não semelhantes. Deixa eu enfatizar essa palavra, porque no credo apostólico lá de 325, a palavra deu briga, viu? Porque alguns líderes do Ocidente queriam dizer que o Espírito Santo era semelhante ao Pai. E os líderes do Oriente disseram, não, vai botar isso no texto não, que isso é heresia. E deu briga. E até que o próprio Espírito conduziu os líderes da igreja a não dizer que o Espírito é semelhante ao Pai. Ele é igual. Porque semelhante, vocês sabem o que é? É irmão gêmeo, um aparece com o outro, né? Assim. Mas não é assim. Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus. E se você tem dificuldade para entender, você faz como eu, que já aprendi de Agostinho de Hipona, um dos mestres da história da igreja, que ele dizia que não entendia. Então o que é que ele fazia? Ele cria primeiro para entender depois. Quando você não entender, aposta igual Agostinho, eu vou crer na palavra de Deus, se der para entender bem, se não der, eu creio do mesmo jeito. Porque mais importante do que você entender, e é bom entender, para isso que a gente estuda, é você crer que só há um Deus. Só há um Deus. E o Espírito Santo é esse Deus. Certo? Vamos para frente. A quem? Ou a quem, a frase seria, a quem toca o Espírito Santo, a quem ele atinge, ou a quem ele, com quem ele se comunica. Pode ler. O Espírito Santo foi dado para todo crente. Se você não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. Porque não tem como separar. A gente acabou de dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Então não tem essa. Você recebe a Jesus, mas não recebe o Espírito. Não existe isso. Porque eles não se separam. Se você tem Cristo, você tem o Espírito Santo.
Porque se eu pregar que o Espírito Santo precisa de um segundo movimento, eu estou dizendo que pode haver uma dualidade, uma separação entre as figuras divinas. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você também não tem o Pai e você também não tem o Filho. Sinto muito. Não sinto não. Você vai para o inferno mesmo sem eu sentir. Não faz diferença. Se você é crente, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, seu nome está escrito no livro da vida, você tem o Espírito Santo de Deus. Ele está em você. Talvez você precise usar óculos espirituais para enxergar. Isso é outra conversa. Mas que ele está aí, tá. Né? E aquela vozinha que você ouve de vez em quando, não é uma vozinha. É que o Espírito Santo está aí em você. E ele está falando. Né? E quando há uma consonância na igreja, porque o mesmo Espírito que está no púlpito está também no meio do povo, é por isso, deixa eu abrir um parênteses, eu tenho medo desse parênteses, mas vai. É por isso que nós, batistas, como nós temos vários outros também, vou falar da gente porque estamos em casa, certo? Isso não é exclusividade nossa. Nós não defendemos a prática da separação entre o clero e os leigos. Porque quem defende isso acha que o Espírito Santo está no clero. E aos leigos cabe somente receber as migalhas que daqui caem. Não faz sentido. O mesmo Espírito que, pela fé, está no pastor, eu falo por mim, espero que os outros tenham também, está também no meio da igreja. Então, quando Deus fala daqui e você se sente tocado aí, é porque não é o pastor, é o Espírito que está aqui, que está aí também. Já que a gente abriu um parênteses, é por isso que a gente faz sessão de igreja, sabia? Para que o Espírito Santo que está aí lhe ajude a você votar, certo? E decidir os destinos da igreja. Sessão de igreja não é para você dar sua opinião, não, viu? Se você pensa que sessão de igreja é para você dar sua opinião, sinto muito, você nunca entendeu esse negócio. Sessão de igreja é para você consultar o Espírito Santo que está em você, e você agora, bom, o Espírito Santo está me dizendo que eu vou votar para esse irmão ser diretor da escola dominical. Ah, mas eu gosto dele. E que lhe interessa que você gosta? Né? Vamos para frente. Próximo. Quando é que o crente recebe, ou é tocado, é envolvido, ou batizado, ou cheio, ou tomado, o nome que você queira dar? Quando é que o Espírito Santo chega em você? Quando? Lê aí. Isso é antes ou depois de Pentecostes? Antes? Tem certeza? Aí vai ter certeza mesmo, porque é antes mesmo. Sim, mas é antes de Pentecostes, né? Ou seja, Jesus chegou para os discípulos que nós entendemos, isso você sabe porque é bom aluno de escola dominical, que aquela comunidade de discípulos representava a coletividade da igreja, não é isso? O núcleo original dos discípulos é o que depois vai dar origem ao que hoje é a igreja de Cristo, nós. Então tudo aquilo que foi dito, foi feito em relação aos discípulos, cabe a toda igreja, né? Então, antes de Pentecostes, os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Eu já vi gente dizendo por aí que Pentecostes é quando a novidade acontece. Chegou o Espírito Santo, como se eles não conhecessem isso. Eles já tinham o Espírito Santo. O crente recebe o Espírito Santo, a gente já acabou de falar, no momento em que
nasce de novo. Porque o Espírito é o fôlego da vida de Deus em nós. E Jesus vai dizer a Nicodemos, quem nasce da carne, quem nasce do Espírito. Aí o seu filho nasce no dia 7 de fevereiro, no corpo. Mas o espírito dele só vai nascer no dia 25 de março. O que é que aconteceu entre esses dias? Está morto. Quando nasce uma coisa, tem que nascer a outra também. Não tem como. Agora, é claro que a sua criança recém-nascida, se você achar bonitinho, cheirosinho, né? Bonitinho porque toda mãe acha menino recém-nascido bonito. Mas que... né? Tá quieto. Se você não cuidar dele, se você não prover a esta criança tudo que é necessário para a sua subsistência, qual é o final da história? Morre. O crente, quando nasce de novo, ele já tem o Espírito Santo. Agora precisa ser cuidado. Precisa ser alimentado. Precisa dos cuidados básicos para que esse Espírito que já está lá possa se desenvolver. Não é que ele vai receber o Espírito depois. Ele já tem, senão está morto. O crente aceitou Jesus, já tem o Espírito. Agora é uma criança. Se deixar quieto lá no canto, vai morrer. Tem que ser cuidado, tem que ser alimentado, tem que ser nutrido, né? Dar banho. Não é assim? Trocar a fralda quando necessário. Porque depois que fica adulto, você vai sozinho para o banheiro. Criança você tem que trocar. Criança na fé do mesmo jeito. De vez em quando você precisa trocar a fralda dos crentes que é criança na fé. Porque faz umas coisas feias. É porque é criança. Depois que vai se amadurecendo, né? É assim mesmo. O crente recebe o Espírito Santo quando nasce de novo. Já tem o Espírito Santo. Se você, volto a dizer, se você não tem o Espírito Santo, é porque você não nasceu de novo. Você tem. É crente? Tem. Precisa desenvolver. Fala nisso, fazer propaganda para trás. Quinta-feira a gente tratou desse assunto, né, de desenvolver a sua salvação. Para quê? Com que objetivo o Espírito Santo é dado ao crente? Vamos lá. Os dois textos estão os dois em Efésios. Pode ler. Eu, 4:30, é isso? Pode ler. Muito bem. Os dois textos, o destaque é a mesma palavra. Foram selados. Eu não sei se você conhece o manejo do gado na fazenda, né? Acho que a maioria aqui nasceu em cidade grande e nunca trabalhou em manejo de gado na fazenda. Bezerrinho, quando nasce... Muito bem. O bezerrinho, quando nasce, depois de alguns dias, no caso do bezerrinho, alguns dias, no caso do criança, nasce na mesma hora, mas o tempo não é o que interessa pra gente agora. O dono da fazenda, o dono do gado, bota um pedaço de ferro no fogo. Quando ele está em brasa viva, ele vai e encosta no couro do animal. E com isso ele desenha uma letra, um símbolo, uma coisa lá. E até morrer, esta vaca vai ter o ferro, a marca do seu proprietário.
Essa expressão que Paulo usa quando escreve aos Efésios. Quando você se tornou propriedade do Senhor Jesus, o Espírito Santo vem na sua vida e lhe sela. Você está com a marca do ferro de Deus. E essa expressão é interessante, e eu tenho certeza que Paulo não usou por acaso, porque, detalhe, como é que você ferra o boi? Hein? Como é que está o ferro? Como é que esquenta? Como é que ferra o crente? Mesmo jeito. Na brasa. É isso. Tem que esquentar. Tem que... E dói, viu? Aí viu o boi gemendo? Ali ele geme. Quando o Espírito Santo vem na sua vida, ele vai queimar e vai gemer e vai doer. Não é isso? Irmão Hélio está preocupado com a minha queda aqui, mas irmão Hélio, quando fizer isso aqui, botaram esse negocinho aqui, aí na minha cabeça eu venho e piso aqui, ó. Quando eu piso aqui, eu sei que aqui é meu limite. Já foi planejado, né? A minha preocupação é essa peça de carro que está solta, porque se ela sair do lugar, aí tira a minha referência da minha pegada, né? Mas por isso que eu tô indo para ela aqui. A da frente não, porque a da frente está presa. Então aqui eu pisei aqui, eu sei que não posso ir mais para frente, né? Vamos voltar para o que a gente estava dizendo. Nós fomos selados. Para quê? Para quando chegar lá. Para sermos a herança do Senhor. Quando o dono da fazenda morre, o seu filho fica com os boi todinho. Não é assim? Nós somos herança de Deus. Fomos selados para isso. Todo crente tem que ser selado. Todo crente tem que ser marcado. Se você nunca recebeu a marca do Espírito, olha eu dizendo a mesma coisa de novo. É claro que as experiências são diferentes, porque eu volto a dizer, o critério de validação é a palavra de Deus e não a sua experiência. Não sou contra a experiência, pelo contrário. Muitas vezes, confesso, aqui vai uma opinião bem pessoal, eu sinto falta de mais experiências, testemunhos contados aqui na frente. Isso ajuda, desanima a igreja. Né? Vira piada. Conta bem, esse irmão. Né? Mas essa história de dar testemunho na frente da igreja é tão antigo quanto a igreja. A igreja primitiva já fazia isso. E a gente precisa desenvolver esse tipo de coisa porque faz bem. Você contar o que Deus tem feito na sua vida. Você chegar e contar que o Espírito Santo lhe tomou e lhe moveu e fez acontecer alguma coisa. Isso é bom, isso é salutar. Isso é prova de que a igreja está viva. Mas isso não é o critério de validação da fé de ninguém. O critério de validação é a palavra de Deus. E você vai dizer que Deus agiu na sua vida e eu vou dizer, glória a Jesus, que bom, inspirou a minha caminhada. Mas comigo não vai dar certo desse jeito, não. Não vou fazer desse jeito, não. Porque o Espírito, e aí a gente volta, é como um vento que sopra sobre a igreja. E ele não sopra sempre do mesmo jeito. A minha experiência é diferente da sua. Não é porque a minha é melhor que a sua, ou porque a sua é mais válida que a minha, só porque são diferentes. Nós precisamos ter a noção muito clara de que o nosso Deus, ele é grande o suficiente, e na capa do boletim da semana passada eu comentei sobre a multiforme sabedoria de Deus. Ainda bem que não existe só goiaba. Tem caju também, né? É, sim. Ainda bem que não só tem ginipapo, porque senão, né, ia complicar. Né? Pois é, tem graviola também. É assim que Deus faz. O caju é melhor do que a goiaba? No seu gosto, para Deus é a mesma coisa. Ele criou a goiaba como criou o caju e acha isso muito bom.
Do mesmo jeito, Deus me criou e criou vocês, somos diferentes, as nossas experiências são diferentes. Uns têm um gostinho mais adocicado, outros são mais azedinhos, né? Ah, mas fala sério, um sorvete de coco com limão, oh Jesus, hein? Deu vontade, né? A experiência do crente é assim. Nós somos diferentes, porque Deus nos fez diferentes. A minha experiência não pode ser padrão para você. Não pode ser. Como a sua não pode ser padrão para mim. O que eu não posso é não ter experiência. Ah, não aconteceu nada comigo. Pois você morreu. Se não aconteceu nada, morreu. Não é assim? Tem que acontecer alguma coisa. Não vai ser a mesma coisa que acontece comigo. Né? Porque a vida me levou por caminhos, e eu acredito que Deus usou tudo isso, diferente dos seus. Mas tem que ter experiências com Deus. Tem que ter experiências com o Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Eu sabia que ele não ia resistir. Eu gosto do irmão Dernival. É meu secretário. Dê seu exemplo. Era o texto que estava ali. Eu ia falar sobre isso, mas já que ele falou, né? Vou falar porque ela tá bem aqui, ó. A minha mãe, conhece? Eu tenho impressão que ela ama a mim. Hein? Né? E eu posso entristecê-la. Dois exemplos. Tem a outra. Quando ela me pede para fazer alguma coisa e eu não faço. Não é verdade? Em relação a Deus, o nome disso é pecado. Mas eu saí de casa, eu tinha 17 anos de idade, saí para estudar. Se eu passar 15 dias sem dar notícia, eu não estou fazendo nada errado. Eu passei 15 dias sem dar notícia. Fala aí, Daniel, você que é mãe, como é que fica o coração? Triste. Quando você passa 15 dias sem dar notícia para o Espírito Santo. Imagina, do tanto que ele ama você. Né? Se for abrir a pergunta, eu não termino. Depois eu passo as palavras. Só para lembrar, falar nisso. Viração do dia, primeiro dia. Lá no Éden. O primeiro casal tinha pecado. Deus veio ao encontro deles. Nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E quando eu não estou lá para me relacionar com Ele, Ele se entristece. Mas como disse o irmão Dernival, e eu gosto dele porque sempre ele antecipa o que eu tenho para dizer, que ele já leu outro texto, né? Nós entristecemos o Espírito quando não nos relacionamos ou quando cometemos pecado. Mas há várias outras explicações, por exemplo. Vamos lá, como? Como que o Espírito Santo se manifesta na nossa vida? Gemidos inexprimíveis é outro texto. Né? 5:22 de Gálatas. Tem mais dois que está no outro versículo, né? Isso. O Espírito Santo se manifesta na vida do crente através do fruto.
É isso? Jesus foi muito claro que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. É o fruto do Espírito que atesta a presença dele na vida do crente. As outras coisas, não estou dizendo que são ruins ou erradas ou qualquer coisa. Esse é outro assunto. O que eu estou dizendo é que você prova que tem o Espírito Santo, dá provas para os que são de fora, para quem está de dentro, para o seu coração, aí é outra história. Mas eu que estou do lado de fora, olhando para você agora, eu vou entender que você tem o Espírito Santo se você apresentar o fruto do Espírito. E você, que é leitor das coisas que eu ando escrevendo, deve lembrar que eu acho isso aí parecido com a jaca. Né? E um dia me perguntaram se a minha fruta preferida é jaca. Disse, bom, como fruta não, né? Tem outras que eu gosto mais. Eu gosto de jaca também. Certo? Por quê? Porque a jaca é aquele negócio grande e dentro dela tem um bocado de bago. Né? E cada um é independente um do outro, mas tudo é a mesma jaca. Não é assim? Amor, gozo, paz, longanimidade e por aí segue. É tudo uma coisa só. Faz parte do mesmo fruto. São bagos diferentes. Mas é a mesma jaca. O crente que tem o Espírito Santo, ele tem que produzir fruto do Espírito. E você pode fazer uma avaliação de sua vida. Se isso aí não está acontecendo, você é o primeiro a desconfiar que alguma coisa está errada. O crente que tem o Espírito Santo, ele tem que produzir. Pega só o primeiro ali. Amor. Se no lugar de amor você tem raiva e ódio, e essas duas coisas não habitam o mesmo copo, então você não está produzindo o fruto do Espírito. E se você não está produzindo o fruto do Espírito, é porque você ainda não foi selado. E se você não foi selado, volta a dizer, não sinto não. Você vai sem meu sentimento mesmo. O Espírito Santo, ele nos marca e faz com que eu produza isso. Né?